Olha, vamos começar com uma pergunta que talvez nunca tenha parado para pensar. Como é que o nosso corpo sabe a hora certa de se livrar de um medicamento? Parece simples, né? Mas por trás disso existe um sistema super organizado, tipo uma fábrica funcionando a todo vapor. Agora, imagina o que acontece se, do nada, uma peça errada entra nessa linha de montagem e bagunça tudo. Pois é aí que a coisa pode ficar bem séria. Pois é, essa é a grande questão, né? E a resposta, olha, não tem nada de mágico. É pura biologia, um processo super sofisticado feito para nos proteger. O problema é que esse mesmo sistema que protege a gente pode ter um ponto fraco. E é nesse ponto fraco que uma mistura de remédios que parecia totalmente inofensiva pode virar um perigo de verdade. Para a gente entender isso de um jeito fácil, vamos pensar numa analogia. Pensa no nosso corpo como uma fábrica gigante e super moderna. Os remédios são os pacotes chegando na esteira. E para dar conta de processar tudo isso, essa fábrica tem uma equipe de, vamos chamar de, funcionários super especializados. E quem são esses funcionários? Bom, na vida real, eles têm um nome um pouco mais técnico. É o sistema citocromo P450. Pode guardar a sigla CYP450. Essa é, digamos, a equipe de elite da nossa fábrica. E o mais legal aqui é a dimensão disso. Não é um funcionário só, nem 10. A gente está falando de uma família enorme de enzimas, e cada uma delas tem uma função muito, mas muito específica. Uma cuida do pacote azul, outra do pacote vermelho, e por aí vai. E é exatamente essa super especialização que pode, ironicamente, criar um problemão, um verdadeiro congestionamento lá dentro. Então, bora conhecer de perto alguns dos funcionários mais importantes dessa fábrica? Olha só esses três aqui. São peças-chave. O CYP2D6, por exemplo, ele é o especialista em metabolizar muitos antidepressivos. Já o CYP3A4, esse é a estrela do time. Pensa num funcionário que faz tudo. Ele processa quase metade de todos os remédios que existem. É impressionante. E por fim, o CYP1A2. Esse aqui tem uma curiosidade. O cigarro, por exemplo, influencia diretamente no trabalho dele. Ou seja, até nossos hábitos podem mexer com a eficiência da fábrica. Até aqui parece uma fábrica perfeita, né? Tudo funcionando direitinho. Mas, e se um sabotador entrar em cena? Alguém que chega aí, de propósito ou não, e impede um dos nossos funcionários de trabalhar? Pois é exatamente isso que a gente chama de inibição enzimática. A definição é bem direta. Inibição enzimática acontece quando um remédio, que a gente chama de inibidor, chega, em vez de ser processado e ir embora, ele simplesmente ocupa a estação de trabalho de uma enzima. Ele bloqueia o caminho, impedindo que o funcionário processe qualquer outro remédio. Vira uma barreira na linha de produção. E aqui a gente vê o cenário do desastre passo a passo. Primeiro, a fábrica está lá, funcionando normal. A enzima processando o remédio, tudo certo. Aí, passo 2, o tal do remédio inibidor chega e gruda na enzima. Terceiro, o trabalho para. A enzima fica bloqueada, de mãos atadas. E o quarto passo, que é o mais perigoso, o remédio original que deveria ser processado começa a se acumular. É como uma pilha de pacotes que não para de crescer. E isso pode chegar a níveis tóxicos no corpo. Ok, isso na teoria parece claro. Mas como essa sabotagem acontece na vida real, com remédios que muita gente usa? Vamos ver um caso clássico que é super importante conhecer. Aqui estão os nossos dois personagens. De um lado, a fluoxetina, um antidepressivo super comum. O que acontece é que a fluoxetina é um inibidor potentíssimo daquela nossa enzima, a CY2D6. Lembra dela? A especialista em antidepressivos? Pois é, a fluoxetina age como um verdadeiro sabotador do trabalho dela. E aqui está o X da questão. A fluoxetina vai lá e ocupa a CY2D6. Agora, essa pessoa também toma um antipsicótico que precisa dessa mesma enzima para ser processado. O que acontece? O antipsicótico fica preso, não consegue passar. Ele fica sem ter para onde ir e aí começa a se acumular no sangue. E esse acúmulo pode causar efeitos colaterais bem graves. Então, depois de ver tudo isso, qual é a grande lição? O que a gente precisa fazer para evitar esse tipo de acidente na nossa fábrica interna? A ideia principal é essa. A inibição enzimática é, basicamente, um engarrafamento de remédios dentro do corpo. Pensa numa avenida movimentada. O remédio inibidor é aquele carro que quebra e bloqueia uma pista. E todos os outros carros, que são os outros remédios, ficam parados atrás, formando um congestionamento perigoso. Então vamos lá. Por que isso importa tanto? Primeiro, vários remédios diferentes disputam os mesmos funcionários, as mesmas enzimas. Segundo, um remédio inibidor é como um competidor mais forte. Ele geralmente vence e bloqueia os outros. Isso faz com que os outros remédios se acumulem, o que pode ser tóxico.
E o ponto mais importante de todos, a regra de ouro. Sempre, mas sempre mesmo, avise aos médicos e farmacêuticos sobre absolutamente tudo que estiver em uso. Isso inclui vitaminas, suplementos, chás, tudo. É a melhor prevenção que existe. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Da próxima vez que algum profissional de saúde prescrever um remédio novo, talvez a pergunta mais importante a se fazer não seja só para que serve isso. Talvez a pergunta de ouro seja: esse remédio novo interage com alguma coisa que eu já tomo? Ter essa curiosidade e fazer essa pergunta pode ser o que vai garantir que a fábrica interna continue funcionando com total segurança.